Bom dia. Nós temos falado na nossa série que nós estamos estudando a série de Efésios e nessa série temos falado que nós encontramos nesse livro as orientações de Paulo para uma nova humanidade. A partir daquilo que Paulo escreve nessa carta, nós temos estudado como que essa nova humanidade ela é formada e como que essa nova humanidade funciona. Nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 15, que o objetivo de Cristo Jesus era criar em si mesmo uma nova humanidade. E estudando o capítulo 2 de Efésios, nós percebemos que esse criar em si mesmo uma nova humanidade era uma humanidade que era definida pelo seu sacrifício e que, por ser definida pelo seu sacrifício, ela funciona de uma maneira diferente. Essa é uma humanidade resgatada, essa é uma humanidade redimida. Mas o fundamento dessa carta nos ensina que como que o Evangelho promove transformações em todos os níveis da nossa vida pessoal e em todos os níveis da nossa comunidade. Relembrando um pouquinho o que já vimos, nós observamos que no capítulo 1, nós descobrimos que em Cristo Jesus, a partir do Evangelho, nós temos uma nova identidade. Aquilo que nos define como seres humanos começa com a cruz. Nós somos redimidos, resgatados, nós fomos escolhidos por Deus, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. A nossa identidade foi completamente transformada. Nós não somos mais médicos, engenheiros, professores. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus, que servem como os médicos, engenheiros e professores. O cerne da nossa identidade não são as nossas atividades, mas o cerne da nossa identidade se encontra na cruz de Jesus. No capítulo 2, os primeiros 10 versículos, nós aprendemos que em Cristo Jesus nós temos uma nova história. Todos nós, quando olhamos para a nossa própria história, nós descobrimos que existe um momento entre antes e depois de Cristo. Ele transforma a nossa vida. Nós vimos que no passado nós éramos como aqueles que viviam de acordo com esse mundo, que viviam de acordo com as suas paixões, mas agora em Cristo Jesus nós temos um novo propósito, nós vivemos para boas obras. A nossa história é transformada, existe um antes de Cristo e agora um depois de Cristo. E nós percebemos que nessa história depois de Cristo, o Senhor não apenas nos alcança como indivíduos. Nós não temos somente uma nova identidade, nós pertencemos a uma nova família. O nosso senso de pertencimento agora também é definido pela cruz. Como nós somos aqueles que identificam nossa identidade pela cruz, que contamos a nossa história da perspectiva da cruz, nós nos reunimos como família em torno da cruz de Cristo. E agora a cruz de Cristo é esse marcador de identidade que nos une. Não importa se nós somos do sul, não importa se somos do norte, não importa de onde quer que nós tenhamos vindo. Não importa se pertencemos a essa ou aquela escola filosófica, essa ou aquela nacionalidade, não importa. Em Cristo Jesus nós encontramos a identidade da nossa comunidade, a nossa família, nós somos membros uns dos outros. E nós percebemos que não existe mais aquela barreira entre nós e eles. Porque quando nós olhamos para aquilo que nós chamaríamos de fora da igreja, nós vemos que a única diferença que nós temos com eles é que nós somos resgatados por Cristo Jesus. Porque somos como eles, pecadores, pessoas propensas ao mal, pessoas com pensamentos ruins. Não existe nós e eles, nós somos como eles, pecadores. E dentro da igreja, dentro da família da fé, nós também não temos nós e eles, porque nós também somos resgatados. Nós também lutamos com os nossos pecados, nós também temos os nossos problemas. E nós queremos viver uma família que não tem restrições sociais, ideológicas, religiosas. Nós somos todos resgatados por Cristo Jesus. E que porque fomos resgatados por Cristo Jesus, nós encontramos em Cristo tudo o que nós precisamos para vivermos como família. Sim, somos pecadores, sim, vamos ter problemas, sim, vamos ter dificuldades ao longo do caminho, com certeza. Mas nós não podemos construir barreiras que o Senhor Jesus Cristo já derrubou. O muro da inimizade já foi derrubado. Nós não precisamos cultivá-lo mais. Nós não precisamos viver a inimizade, porque isso pertence à nossa outra identidade. Isso pertence ao nosso passado. Em Cristo Jesus. Nossa identidade foi mudada, nossa história foi mudada e agora nós pertencemos uns aos outros.
Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós não queremos ter um relacionamento de inimizade com aqueles com quem nós fomos aproximados pela cruz. Nós não queremos viver um relacionamento de diferença com aqueles com quem fomos aproximados em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, nós somos uma nova família. Nós somos uma nova família. E não somente isso, nós somos também uma nova comunidade. O nosso modo de viver essa família é também diferente. Porque quando nós pensamos em ser uma nova família, ou vivermos como uma família, nós imediatamente pensamos na nossa família. Nós pensamos no nosso tio que briga no Natal, nós lembramos do nosso primo que briga no grupo do WhatsApp, nós lembramos das pessoas com quem nós não nos damos bem na nossa família. Que famílias são aqueles amigos que a gente não escolheu na vida. São aquelas pessoas que te obrigam a passar o final do ano juntos, que você é sequestrado no final do ano da sua liberdade de estar onde você quiser, porque você tem que encontrar aquela família onde você vai brigar por uma semana. Quando nós pensamos em família, nós não pensamos como o apóstolo Paulo nos ensina, como uma identidade que encontra em Cristo harmonia e paz. Porque quando nós olhamos para a nossa família, eventualmente nem amizade nós encontramos. Quem dirá paz? Por isso não importa simplesmente dizer que nós somos uma nova família, é importante dizer como essa família funciona ou para que essa família existe. E Paulo, quando continua a apresentar como essa nova família funciona, ele passa a relembrar assuntos que ele já tinha apresentado. Ao invés de dar um grande passo à frente, Paulo volta um pouco atrás. E antes de dizer para que essa comunidade serve, ele vai demonstrar que existe algo muito grande e muito importante naquilo que ele tem ensinado até aqui. E que nós precisamos prestar atenção, porque o que ele está nos ensinando nessa carta tem a ver com um mistério, tem a ver com algo que não tinha sido conhecido, algo que era completamente novo. E de tão novo que era, ele precisava gastar tempo para explicar o que ele quer dizer. E para dizer isso, ele vai mostrar que em Cristo Jesus, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel e eles são membros do mesmo corpo. Nós vimos na semana passada que essa ideia de gentios serem co-herdeiros com Israel, serem membros do mesmo corpo, era algo impensável. O mundo antigo como o nosso também era dividido por suas facções. Também existiam suas divisões binárias. Também existiam aqueles que são judeus e aqueles que são gentalha. Mas Paulo está dizendo, em Cristo Jesus isso não existe mais. Em Cristo Jesus isso não existe mais. Não importa se você é gentil, não importa se você é judeu, não importa se você é romano, não importa se você é bárbaro, não importa se você é brasileiro, não importa se você é colombiano, não importa, em Cristo Jesus, nós somos membros uns dos outros. E o nome dessa comunidade, o nome que ele dá para esse grupo de pessoas que tem em Cristo Jesus o centro da sua comunhão, é a igreja. O nome que Paulo dá para essa nova humanidade, essa nova comunidade, ele dá um nome de igreja, onde pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes histórias, de diferentes panos de fundos históricos, eles são chamados para viver juntos. Eles são chamados para viver juntos. E isso era altamente revolucionário. Altamente revolucionário. Isso era um movimento não só contracultural, ele era um movimento revolucionário. Ele era reacionário, ele reagia a todas as tendências naturais daqueles que viviam no império. Aqueles que viviam por status, que tinham ganhado a sua cidadania através da conquista, através de impostos. Isso era completamente distinto de tudo o que eles conheciam, como família e como comunidade. E esse é o mistério. Esse é o grande mistério que Paulo pretende demonstrar nos próximos versículos. E nós vamos aprender à medida que nós olhamos para o mistério que Paulo nos ensina, que quando Deus ele resolveu salvar
Ele decidiu se dar a conhecer. Quando o Senhor nos redimiu, Ele decidiu que ia se fazer conhecido em nós, que Ele seria feito conhecido através de nós. E esse é um mistério que estava oculto, esse é um mistério que era desconhecido, e esse é um mistério que Paulo vai nos ensinar a respeito dessa nova humanidade que não tem em nenhum lugar um paralelo. Algo que é completamente revolucionário, contracultural, no dia em que foi escrito e até os dias de hoje. Na igreja, nós não encontramos nada parecido no mundo. Nós não temos um paralelo, nós não temos uma metáfora que seja suficiente para explicar a grandeza da revolução que a igreja é. Paulo, quando fala sobre ela, num intervalo de 2 versículos, ele usa 3 metáforas, 4 metáforas no capítulo 2. Ela é uma família, ela é um edifício, ela é um templo, ela é um corpo. Porque todas as metáforas, por mais importantes que elas sejam, elas somente conseguem demonstrar partes daquilo que a grandeza da igreja é. E não tem nada grande o suficiente, bonito o suficiente, revolucionário o suficiente que pudesse servir como paralelo para descrever a igreja. Essa reconciliação que Cristo oferece entre diferentes pessoas, não somente com Deus, mas uns com os outros, não existe paralelo no mundo. E nesse sentido a igreja é única. Um mistério que precisava ser revelado. E o nome desse mistério, de acordo com Paulo, é um mistério de Cristo. Nos primeiros versículos do capítulo 3 de Efésios, nós vemos que existe um mistério que precisa ser revelado, que precisa ser anunciado. E no versículo 2 nós lemos: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo se entendia como alguém que tinha a responsabilidade. Tinha um peso de responsabilidade sobre eles que seria em favor daquelas pessoas, que seria em favor dos cristãos pela graça de Deus. Ele tinha sobre ele uma imposição, ele entendia a sua responsabilidade. Qual era a sua responsabilidade? Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Paulo está dizendo, eu recebi um mistério. Esse mistério foi revelado a mim. E eu tenho agora responsabilidades com esse mistério. Ele diz, eu já escrevi brevemente sobre esse mistério. E o que Paulo quer dizer é essa unidade entre gentios e judeus, co-herdeiros, concidadãos dos santos. Isso era um mistério. E sobre ele já tinha começado a falar. E Paulo agora precisa voltar a sua atenção ao fato de que o que ele apresenta no final do capítulo 2 era tão inovador, era tão distinto, que ele precisava dizer, eu não estou falando de mim mesmo. Essa não é a minha opinião. Isso não é a minha preferência. O que eu estou transmitindo para vocês, na verdade, é aquilo que eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor e eu estou entregando para vocês. Existia um mistério que precisava ser revelado. E ele recebe esse mistério por revelação. E ele diz ainda, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Cristo, Deus homem encarnado, reconciliador da humanidade, era um mistério. E mistério não no sentido de que era místico, mas no sentido de que era oculto. Embora existissem evidências em todo o Antigo Testamento que apontassem para a realidade de Cristo Jesus, a sua natureza, o seu sacrifício redentor, não foi percebido por toda a história. Mas foi o próprio Cristo ressurreto que, ensinando a partir do Antigo Testamento, passou a demonstrar que todo o Antigo Testamento falava sobre ele.
A lei falava sobre ele, os profetas falavam sobre ele, os escritos falavam sobre ele. Mas esse mistério tinha passado desapercebido, oculto. As sementes dessa revelação estavam todas lá, mas só foi a partir da realidade da encarnação do Messias é que esse mistério pôde ser proclamado, percebido. E ele está dizendo, esse é o mistério de Cristo, que vindo até nós, morrendo em nosso lugar, ele paga o preço dos nossos pecados e ele nos reconcilia com Deus, mas não somente com Deus, mas ele nos reconcilia uns com os outros. Na igreja não existem homens, mulheres, judeus, gentios, existem pecadores resgatados, transformados. Não existem diferença de escala, não existe diferença de preferência, não existem maiores e menores, existem pecadores redimidos. Isso é um mistério de Cristo, o qual não se deu a conhecer aos homens em outras gerações. No passado, tudo isso que Paulo menciona não havia sido conhecido. Deus não havia dado a conhecer de si mesmo nessa profundidade, deste modo. As pessoas poderiam voltar às Escrituras e encontrar as sementes de sua revelação, mas em Cristo Jesus, no seu ministério, nós vemos a concretização de tudo isso e agora aquilo que parecia oculto agora é manifesto, é público, é feito conhecido. E ele diz, agora foi revelado pelo Espírito aos santos profetas e apóstolos. Aquilo que era oculto agora é feito conhecido. Aquilo que estava escondido é tornado público. Porque em Cristo Jesus, Deus se dá a conhecer. E através do Espírito Santo, Ele se fez conhecido para os apóstolos e para os profetas. Ele se deu a conhecer aos seus apóstolos e aos seus profetas. Ele se faz conhecido em Cristo Jesus de um modo que não poderia ter sido conhecido antes. E ele completa, a saber, esse é o mistério de Cristo. Paulo vai explicar esse mistério que estava oculto. Ele diz que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Esse é o mistério revelado. Através do Evangelho, nós somos reconciliados com Deus. Nós somos redimidos. Nossa culpa e o nosso pecado é pago em Cristo Jesus. Mas nós somos reconciliados uns com os outros. De tal forma que agora nós somos co-herdeiros com Israel. Da mesma forma que Israel era uma nação abençoada, da mesma forma que Israel tinha os patriarcas, tinha a revelação, agora os judeus têm acesso a tudo isso. E eles se tornam, então, co-herdeiros com eles. E eles, então, não somente co-herdeiros, eles se tornam membros do mesmo corpo. Esse mistério não tinha sido dado a conhecer em outras gerações. Esse mistério da perspectiva de Paulo foi dado a conhecer por Deus através dos seus apóstolos, através dos seus profetas, e ele se dá a conhecer mediante ao Evangelho. Essa verdade revelada pelo Espírito, ela é encontrada no Evangelho, e no Evangelho nós encontramos a nossa reconciliação com Deus e a nossa reconciliação uns com os outros. Era uma mensagem revolucionária, era uma mensagem contracultural, era uma mensagem que não nasce do coração de Paulo, que não nasce das suas reflexões, que não nasce dos seus estudos, não nasce das suas preferências. Paulo era um judeu, ele preferia ser judeu entre judeus, e a favor do seu zelo pelo judaísmo, ele se dedicou a perseguir, a aprisionar e a perseguir aqueles que se diziam cristãos.
Ele não estudou para isso. Ele não foi treinado para isso. Ele foi resgatado disso para ser um servo do Evangelho. Ele foi transformado por Cristo para se tornar um ministro do Evangelho. Quando Paulo fala que nós somos membros do mesmo corpo, ele não está dizendo isso porque essa era a área de especialização dos seus estudos ou sua preferência pessoal. Ele foi transformado por Cristo Jesus. E ele encontra a origem desse mistério revelado em Cristo Jesus. E esse mistério de que no Evangelho gentios e judeus são membros e coparticipantes, é esse o mistério que Deus revelou aos seus apóstolos e seus profetas, que Deus se deu a conhecer aos seus apóstolos e aos seus profetas. Porque através desse mistério, Deus se dá a conhecer. E quando Paulo continua, então, ele demonstra que agora ele tem um ministério, ele tem uma responsabilidade, um peso de responsabilidade foi colocado sobre suas costas. E ele não pode, diante dessa revelação que ele recebe, ele não pode simplesmente parar, ele não pode simplesmente estacionar, ele tem uma responsabilidade e ele entende a sua responsabilidade nesses termos. Eu me tornei servo do Evangelho. Algumas versões trazem eu me tornei ministro do Evangelho. E a palavra pode significar tanto ministro como alguém autorizado, como um embaixador, como alguém que está a serviço do Evangelho. E eu tenho a impressão que Paulo ele está dizendo o seguinte: eu tenho um peso de responsabilidade, eu preciso me fazer servo. Agora eu respondo à vontade de outra pessoa, eu respondo às ordens de outra pessoa. Eu sou um escravo e eu sou um escravo chamado pelo Evangelho. Esse peso de responsabilidade pelo dom da graça de Deus que foi concedida a ele pela operação do seu poder. E ele continua: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, me foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Da mesma forma que o Espírito torna o mistério de Cristo revelado, Paulo entende que a sua missão é tornar esse mistério de Cristo público. Ele quer agora anunciar, estava escondido nas outras gerações, mas agora ele é um porta-voz, ele é um proclamador dessa mensagem. Ele quer fazer conhecida ao mundo a mensagem do Evangelho. Ele sabe que essa mensagem tem o poder de salvar todo o que crê. Ele sabe que essa mensagem revela quem Deus é de fato, porque ele sabe que Deus se dá a conhecer através de Cristo Jesus, e nós conhecemos Cristo Jesus verdadeiramente através do Evangelho. E ele se vê um proclamador. Ele quer fazer Deus conhecido através do seu Evangelho em Cristo Jesus. Porque Deus só pode ser verdadeiramente conhecido através do Evangelho e através de Jesus. Ninguém pode chegar até Deus senão por Cristo Jesus, porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai chegar até Deus a não ser por Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas em Cristo Jesus, Deus foi revelado, manifesto, explicado. E esse mistério que Paulo compreendeu, que ele recebe como revelação, ele agora torna público. Não parte do coração de Paulo, vem do coração do próprio Deus. Uma mensagem que tem o poder de transformar a identidade das pessoas, a história das pessoas, o seu senso familiar e a sua comunidade. Eles agora têm um novo senso de pertencimento em Cristo Jesus, porque eles foram completamente reconciliados com Deus e estão sendo reconciliados uns com os outros.
E essa mensagem de restauração social que o Evangelho promove na cruz é uma mensagem que precisa ser anunciada a todos. Paulo continua dizendo, e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A grandiosidade do Evangelho, a grandiosidade dos efeitos da cruz de Cristo, eles estavam despercebidos. Paulo diz ocultos em Deus. Mas Deus se dá a conhecer através de Cristo Jesus. O Espírito revela quem Cristo é aos apóstolos e profetas. E Paulo quer fazer esse Deus conhecido, e ele sabe que proclamando o Evangelho, sendo um servo do Evangelho, ele faz Deus conhecido através de Cristo Jesus. Em outras palavras, o mistério de Cristo que foi revelado é o ministério que Paulo tem de fazer conhecido esse mistério, de proclamar, de anunciar. Ele sabe que essa mensagem tem poder de transformar pessoas. E ele sabe que pessoas transformadas pelo Evangelho podem transformar o mundo. Ele sabe que essa é a mensagem mais revolucionária de todas. Essa é a única mensagem que tem verdadeiro poder para transformar vidas, comunidades e grupos de pessoas, porque em Cristo Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. E é isso que Paulo quer deixar claro, é isso que Paulo quer explicar, é isso que Paulo quer tornar conhecido no seu ministério. Aquilo que Deus revela, Paulo proclama. E a grande pergunta que sobra então é: qual é a função da igreja nesse processo? O que é que a igreja tem que fazer com esse mistério que é revelado aos apóstolos, com essa verdade que é proclamada pelos apóstolos? O que é que nós vamos fazer com ela então? Como é que a igreja responde a isso? E observa o que Paulo diz. A intenção dessa graça é que agora, a partir de agora, ele diz, mediante a igreja se torna o meio para algo que Deus quer fazer. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aquilo que era oculto no passado, que é revelado em Cristo Jesus aos profetas, que é proclamado por Paulo em seu ministério, agora é para que por meio da igreja ela se torne o instrumento de Deus para fazer essa graça conhecida. Agora, a igreja é o instrumento que Deus usa para fazer com que essa revelação do mistério que foi revelada, que foi proclamada, que a igreja seja a propagadora. Na igreja reside a verdade, através da igreja a verdade se propaga. A mensagem do Evangelho pertence à igreja. E a igreja tem, então, a responsabilidade de ser testemunha dessa verdade, desse Evangelho. A igreja é a prova máxima do amor e do sacrifício de Cristo Jesus. De que maneira? De que somente na igreja verdadeira cura social existe. Somente na igreja verdadeira reconciliação social existe. Por quê? Porque somente na igreja existe verdadeira reconciliação com Deus. O grande problema do homem, o grande problema das sociedades humanas, não é que eles não têm boas ideias. É que todas as boas ideias, elas atacam os efeitos do pecado. E nós podemos resolver todas essas boas ideias, mas nós não conseguimos encontrar em nenhum outro lugar uma mensagem que seja poderosa para lidar com o verdadeiro problema dos seres humanos e as suas comunidades, que é o pecado. E em Cristo Jesus nós temos o único remédio para o pecado, o único que pode, de fato,
tratar das nossas deficiências mais profundas, da nossa inimizade com Deus, da nossa rebeldia com o padrão de Deus. E se essa rebeldia com Deus, se esse problema com Deus, se essa inimizade com Deus não é resolvida, não existe verdadeira reconciliação entre os homens. Não existe. Mas esse mistério que faz gentios e judeus membros do mesmo corpo, esse mistério que é proclamado de que Jesus Cristo morre por nós e agora nós somos convidados para viver uma nova família, essa nova comunidade do Evangelho é um testemunho da veracidade de Cristo Jesus. Quando o próprio Jesus ora, ele diz: Senhor, façam deles um para que o mundo saiba que o Senhor me enviaste. O testemunho da igreja testifica a verdade da encarnação e sacrifício de Cristo. Se nós vivemos, em outras palavras, o que nós devemos viver no Evangelho como comunidade, nós teremos o testemunho mais poderoso da transformação que o Evangelho promove. Nós teremos o testemunho mais poderoso da transformação que ele causa. Nós seremos evidência da veracidade da mensagem cristã. E não é à toa que muitos de nós, quando falamos sobre o Evangelho a outras pessoas, nós somos rejeitados. As pessoas não prestam atenção naquilo que nós falamos, porque eles não veem os benefícios que nós dissemos, nós apresentamos no Evangelho. E é por isso que a igreja precisa entender a sua função. Da mesma forma que o mistério de Cristo revela a Cristo, da mesma forma que o ministério de Paulo revela a Cristo. A igreja tem uma função agora de, mediante a igreja, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E eu acho muito interessante que Paulo fala multiforme sabedoria. A sabedoria de Deus, ela não é confinada a padrões específicos, formas exclusivas. Ela tem muitas formas. Por que ela tem muitas formas? Porque cada comunidade da fé representa essa verdade a seu modo. Se você tiver o privilégio de visitar uma comunidade cristã entre índios, você vai encontrar irmãos seus lá, mas que manifestam a graça de um modo completamente diferente. Eles tornam a Deus conhecido de um modo completamente diferente do que nós fazemos aqui. Se você visitar outras cidades no nosso país, ou outros países, nós não vamos encontrar a mesma coisa em todos os lugares, mas em todos os lugares, todas as comunidades têm a mesma função. É por intermédio da igreja tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Deus se fez conhecido em Cristo. Paulo faz Cristo conhecido e através dele ele apresenta o Senhor. E nós temos a mesma missão. Nós temos que fazer esse Deus conhecido. A igreja existe para isso, para funcionar desse modo. Nós não somos um clube social. Nós não somos um grupo de fim de semana. Nós não somos um grupo de palestras. Nós não somos uma escola filosófica. Nós somos representantes de Cristo Jesus. E através da nossa igreja, nós queremos tornar Deus conhecido. Porque quando Deus decidiu salvar, Ele decidiu se dar a conhecer. E preste atenção, através de nós. Deus quer se dar a conhecer através da nossa comunidade. Deus quer se dar a conhecer através de você. Nós somos servos do Evangelho. E como comunidade, nós somos a comunidade responsável por apresentar o Evangelho. Nós não somos a única comunidade que faz isso, por favor. Mas como comunidade, nós temos a responsabilidade de fazer Deus conhecido. Afinal,
Isso está de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse sempre foi o desejo de Deus. Estava oculto, escondido em Deus, mas agora é público e nós entendemos o recado. Esse sempre foi o propósito de Deus. Deus sempre quis se fazer conhecido e se dar a conhecer através da igreja. E através de Cristo, nós temos livre acesso a Deus com confiança e fé nele. E Paulo termina dizendo: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja existe para funcionar como um testemunho da verdade do Evangelho. Nós temos essa responsabilidade. Sobre nós pesa essa responsabilidade. Em outras palavras, nós estamos dizendo que esse mistério de Cristo Jesus, esse mistério que transforma todas as coisas, esse mistério que é revelado em Cristo Jesus, proclamado pelos apóstolos, ele agora está conosco, a responsabilidade de fazer com que isso seja também conhecido. Porque a nossa comunidade em Cristo Jesus ela é definida pela nossa função. Ela não é definida pelos nossos marcadores pessoais de identidade. Ela não é definida pelas nossas preferências ideológicas. Ela não é definida pelas nossas preferências pessoais de maneira nenhuma. Nós temos uma função. Nós existimos com um propósito. A nossa comunidade existe com um propósito que é o propósito eterno de Deus desde sempre. E a nossa função como comunidade é fazer Deus conhecido. Porque quando Deus resolveu nos salvar, Ele decidiu se dar a conhecer através de nós. E o que isso significa para nós? Significa que, como indivíduos, nós vamos o fazer conhecido. Isso significa que é nossa responsabilidade como indivíduos, cada um de nós, de ser um representante desse Deus. E quando nós entendemos isso, que nós somos representantes desse Deus, isso muda tudo. Porque imagine que no seu carro existisse um adesivo que dissesse que você é cristão. Vamos supor que você tenha colocado no seu carro um peixinho que diga: aqui dirige um motorista cristão, que corta pela direita, acelera acima do limite de velocidade, que quase atropela ciclista no trânsito, que não para no sinal vermelho. Como um representante de Cristo, eu presto um desfavor a Cristo desse modo. Imagine que você fosse o representante da marca da sua empresa e que alguém colocasse sobre você o selo da empresa e pedisse para que você fosse um representante em uma feira de negócios e por causa da sua má representação você perdesse todos os negócios naquela sua feira. Como é que você voltaria para encontrar o seu chefe? Feliz? Exultante? Veja só como eu uso bem a minha liberdade, Senhor. Olha só, eu fui lá e fiz o que quis com o dinheiro que o Senhor me deu, com a passagem que o Senhor me comprou e com o produto para que o Senhor pediu que eu fizesse. E porque eu era muito legal, muito bacana, eu vivi do meu jeito e eu fiz o que eu quis. Você acha que você receberia um tapinha nessas costas do seu chefe e diz parabéns? Quando nós entendemos que nós somos representantes de Cristo Jesus como indivíduos, isso muda tudo. Porque talvez você seja o único evangelho que alguém vai ler. E talvez alguém só vai ouvir o evangelho através da sua proclamação. Você é um representante de Cristo Jesus. A sua vida foi transformada. Existe um antes e um depois. Você tem uma história para contar. Aliás, como indivíduos, nós vamos viver a nossa identidade em Cristo Jesus.
enquanto nós servimos como funcionários, empreendedores, professores, médicos, vendedores, nós vamos fazer isso de acordo com a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos fazer isso de acordo com a nossa identidade em Cristo Jesus. O modo como nós trabalhamos vai testemunhar a nossa ética e a nossa transformação, porque nós temos a responsabilidade de fazer Deus conhecido onde nós estamos. Essa é a nossa função. Esse é o nosso papel. Como indivíduos, nós vamos contar a nossa história. Eu sei que você pode contar a sua história. E acredite, não tem nada mais poderoso na hora de apresentar o Evangelho do que contar a sua história. O nosso mundo sobrevive de narrativas. Nosso mundo gosta de histórias. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história e conhecer outras pessoas. E existe um poder na sua história que precisa ser partilhado e contado. Talvez você diga, mas espere um pouco. Eu me converti quando criança, eu não tenho aquela grande história de transformação de antes e depois, uma coisa que tenha sido completamente marcante. O Senhor usou a sua infância, a sua conversão na infância, para te proteger de muita coisa e para te usar mesmo novo. A sua história é super importante e você tem que contar a sua história. Mesmo que você tenha um progresso na fé cristã, você pode contar sobre as inúmeras vezes que Deus transformou a sua vida. Talvez a sua história de transformação não seja igual a de Paulo, perseguidor da igreja para perseguido pelos meus irmãos. Talvez a sua história seja mais simples do que essa, mas você tem um antes e depois de Cristo que faz toda a diferença na sua história. No modo como você vê o mundo, no modo como você se relaciona com o mundo, no modo como você coloca a sua profissão para funcionar. Você tem uma história para contar. E como é que nós cumprimos a nossa função de fazer Deus conhecido nesse mundo? Nós vamos viver o Evangelho e nós vamos contar a nossa história. E como igreja, como é que nós vamos fazer isso? Nós queremos fazer Deus conhecido através da nossa igreja. Embora seja a função da igreja fazer Deus conhecido, e que cada uma das suas comunidades vai fazer isso a seu modo, nós queremos fazer Deus conhecido através de uma vida em comunidade, como Paulo nos ensina. Paulo nos ensina a viver em comunidade, a evitar as divisões, as facções. Nós queremos viver em paz porque nós entendemos que isso é um testemunho da veracidade do Evangelho. Nós entendemos que isso é proclamação da verdade. Mas como igreja, nós queremos viver a nossa missão. Nós queremos viver a nossa missão de tal forma que outras pessoas queiram se juntar a nós e conhecer o Deus que nós afirmamos conhecer em Cristo Jesus. Nós queremos inspirar transformação pelo Evangelho, porque nós acreditamos que pessoas transformadas pelo Evangelho, elas têm o potencial de transformar o mundo. E nós realmente acreditamos que essa mensagem que nós temos é a mensagem mais poderosa que existe. Ela tem o poder de salvar o que crê. E nenhuma outra ideia, nenhum outro conceito tem o poder de salvar o indivíduo da sua própria miséria, reestabelecer o seu relacionamento com Deus e oferecer a oportunidade de verdadeira reconciliação no corpo de Cristo uns com os outros. Essa é a mensagem mais revolucionária, mais reacionária que existe. E nós queremos inspirar transformação a partir do Evangelho. Nós realmente acreditamos que o Evangelho serve para isso. E para demonstrar isso, eu gostaria de terminar essa mensagem apresentando um vídeo para vocês. E eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo, porque eu acho que ele fala aquilo que nós queremos ser como igreja. Pode apagar as luzes.
nossos domingos têm sido assim: acordar cedo, chegar cedo e trabalhar bastante. Montar tudo e desmontar tudo. Todo domingo. Vendo todo esse trabalho, alguém poderia pensar que é muita coisa para um domingo, que existem melhores maneiras de usar o nosso fim de semana, que o esforço não vale a pena. Mas nós não pensamos assim. Nós acreditamos que aquilo que fazemos para o Senhor sempre vale a pena. Nós acreditamos que o pouco que fazemos juntos tem o poder de transformar muitas vidas. Que vidas transformadas por Cristo têm o potencial de transformar o mundo. E é isso que nós queremos fazer juntos. Queremos ver o Senhor transformar pessoas que se juntam para transformar o mundo. É por isso que todos os domingos nós acordamos cedo, chegamos cedo na igreja e trabalhamos bastante. É por isso que todos os domingos nós montamos e desmontamos tudo, todo domingo. É que no final do dia, o que nós realmente queremos é inspirar transformação pelo Evangelho. É isso. Igreja Batista Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Nós realmente acreditamos que se nós vivemos a nossa missão, nós temos a chance de fazer Deus conhecido na nossa cidade. Nós realmente acreditamos que se a gente se unir e trabalhar juntos, a gente pode ver muitas pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Não é porque existe poder em nós, não é porque existe grandeza em nós, é porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E porque o Deus que salva é grande. E porque nós somos os seus servos, nós podemos tornar Deus conhecido nessa cidade. Essa é a nossa função. É assim que nós queremos viver aquilo que o apóstolo nos ensina nessa carta. Vamos orar?